sistema bioágua familiar, ele inicia na residência do agricultor, ou seja, nos pontos de produção de água que são pias, lavanderias, né? O chuveiro. Então, essa água que é produzida na residência, ela é canalizada para uma caixa de gordura, onde nessa caixa de gordura ocorre um pré-tratamento. Então, todo o material mais grosseiro que vai junto com essa água, ele vai ficar naquela caixa. E com isso, nós recomendamos que o agricultor ele faça uma limpeza dessa caixa a cada 15 dias. A água é conduzida para um filtro. Então, esse filtro ele é formado por diferentes camadas. Esse filtro, ele de baixo para cima, é formado por seixos, brita, areia lavada, raspa de madeira e, por último, o humus com minhocas tipo californiana. A água, após filtragem, ela é armazenada num tanque de armazenamento ou tanque de reuso, onde ela é conduzida para uma caixa de elevação. Essa caixa ela pode ter uma maior capacidade, né, que pode ser uma caixa de 5.000 litros de água. Essa água ela pode ser bombeada por energia tanto solar quanto elétrica. E dessa caixa de elevação, a água ela é conduzida para o sistema de produção por gravidade, ou seja, não precisa utilizar mais fonte de energia, né? Então, por isso que essa caixa tem que ser de elevação, se recomenda acima de 2 metros de altura, justamente para que essa água vá para o sistema de produção por gravidade. O sistema de produção, utilizando o bioágua familiar, ou seja, a água cinza, ele é um sistema diversificado, né, baseado na agroecologia. É um sistema voltado para a alimentação da família, como também para a geração de rendas, né, no caso da venda do excedente. Então, nós temos exemplos de sistemas de produção apenas com plantas forrageiras, como no caso a palma. Nós temos sistema mais diversificado com diferentes produções de frutas, como manga, abacaxi, mamão, goiaba, maracujá, a banana, que é algo assim marcante em algumas áreas de agricultores. A gente viu, né, vários agricultores dando preferência também à bananeira. Ou seja, é algo enriquecedor que está contribuindo aí tanto para a segurança alimentar como nutricional, né, por meio da diversificação de diferentes frutas. Toda a água que é coletada no campo, proveniente do sistema bioágua, é trazida para o laboratório para se fazer as análises. Então, no laboratório, nós realizamos análises para a água para fins de irrigação, né, avaliando os teores de sais, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, né, a questão do pH, da condutividade também. E, complementando essas análises, foram realizadas também a questão dos metais, porque muitos desses metais, né, podem vir também de origem dos produtos de limpeza, né, produtos de higiene pessoal que são utilizados nas residências. Sobre os resultados da eficiência do bioágua em relação ao tratamento das águas cinzas, nós observamos uma remoção interessante por parte dos compostos orgânicos provenientes dos produtos que são utilizados, né, pelas famílias, tanto produtos de higiene pessoal como de limpeza. Em relação à classificação da água para fins de irrigação, em algumas coletas observamos águas com teores altos de sais, outras coletas com teores baixos de sais. Nós devemos observar, né, as culturas que vão ser utilizadas para que essa água, né, caso na propriedade sejam águas constantes, né, com altos teores de sais, sejam culturas que tenham tolerâncias a concentrações de sais. Para os metais analisados, o cobre, o cromo, o níquel, o chumbo, o manganês, o ferro, a gente consegue remover
né, uma certa quantidade desses metais, atendendo à legislação, o que isso traz uma garantia para o agricultor. Saber que essa água cinza tratada, né, ele pode estar utilizando para irrigar o seu sistema produtivo. As águas cinzas tratadas pelo Bioágua apresentam concentrações interessantes de nitrogênio e fósforo, o que isso é muito bom para ser utilizado na agricultura, pois são águas já enriquecidas com esses compostos. Muitos produtores, né, falam que a água cinza tratada pelo Bioágua é uma água milagrosa, que nós observamos, né, as concentrações desses nutrientes, o que isso favorece ao desenvolvimento, né, das plantas. E para complementar as análises, nós realizamos também as análises microbiológicas. Então, nas análises microbiológicas, nós detectamos a presença de coliformes, assim como eles estão encontrados também nos estercos que vocês utilizam na agricultura. Então, muitos produtores já vêm utilizando, fazendo o reuso das águas cinzas na produção de fruteiras e forrageiras. Então, nesse estudo, podemos comprovar, né, por meio das análises das águas, que o Bioágua é um sistema que demonstrou eficiência na remoção dos contaminantes das águas cinzas, proporcionando ao produtor ter uma fonte de água alternativa para, com isso, produzir fruteiras e forrageiras. O sistema Bioágua Familiar, ele é um sistema de grande impacto. Além de trazer o benefício do reaproveitamento de água, ele vem trazendo junto outro benefício de grande importância para a zona rural, que é justamente o saneamento básico rural. Então, toda aquela água que era despejada, lançada aos redores das casas, expostas, trazendo impacto ambiental, como também impacto à saúde da família, esse problema é resolvido justamente com a implantação do Bioágua Familiar. De acordo com nossos estudos, realizados aqui na Embrapa Semiárido, observamos que, em média, cada residência rural, ela produz 90 mil litros de água por ano. Ou seja, era uma água que era desperdiçada, que não tinha aproveitamento nenhum, passa a ser reaproveitado para esses quintais produtivos. A análise de viabilidade econômica dos sistemas, ela mostrou que quando se utiliza água de reuso, a produção é basicamente o dobro de quando você compara, por exemplo, com a água da companhia de abastecimento. Consequentemente, a receita obtida por uso do sistema também é praticamente o dobro. E aí, quando você pega a receita, por exemplo, obtida da venda das raquetes, somada com a do humus da minhoca e do próprio minhocário, então isso daí tudo junto gera praticamente um recurso que é suficiente para pagar o investimento inicial que é feito, que é em torno de R$ 6.500. E independente de ter sido feito para a palma, foi feito também para outras forrageiras, como a glicídia, como a moringa, a leucena, e os resultados também foram muito favoráveis em termos de produção e, consequentemente, de receita. Então, a conclusão final era de que é viável economicamente e isso daí pode, então, ajudar a fortalecer os sistemas, né, de produção agrícola de base familiar aqui no semiárido. Uma oportunidade que o Bioágua Familiar proporciona para as comunidades rurais é a implantação de um minhocário, né? Esse minhocário, ele vai fornecer minhocas para novos sistemas instalados na comunidade, né? Dando suporte, né, na disponibilidade dessas minhocas para a formação do filtro, como também a questão de vendas como uma fonte econômica e também o próprio humus, que nós sabemos que no mercado é considerado um adubo, né, relativamente caro,
E, sendo assim, o agricultor ele pode produzir e comercializar, gerando renda para a família. Para aqueles agricultores que desejam instalar um minhocário em sua comunidade, é importante levar em consideração alguns aspectos, como a questão da cobertura, né? Por causa da insolação, manter coberto por causa do ataque de pássaros, né? Como também manter em aproximadamente 60% de umidade, ou seja, geralmente a gente recomenda 3 molhações por semana. Como alimentar esse minhocário? Pode ser por meio dos restos de resíduos orgânicos da cozinha, como também até mesmo um composto feito por restos de vegetais. Nós usamos aqui o esterco de caprino, então quando nós usamos um esterco, independente de fonte, seja caprino bovino ou de galinheiro, o esterco é processado mais rápido, ou seja, essas minhocas elas trabalham mais rápido na formação do humus. Para a retirada das minhocas do minhocário para ser utilizado no filtro, nós recomendamos utilizar uma isca. É um pedaço de sombrite que é colocado na superfície do minhocário com esterco independente de fonte, mas a gente usa aqui esterco de caprino. Essas minhocas elas migram para se alimentar desse esterco e ocorre ali o acúmulo, onde podemos retirar elas e levar para o bioágua familiar. O bioágua por si só ele não vai causar milagre, mas ele causa um diferencial na família, né? Na produção de alimentos, na segurança alimentar, na melhoria da dieta, mas temos que pensar em integração de tecnologias. O bioágua familiar, ele por si só ele não vai atender todas as necessidades de produção de alimento para a família. Então nós recomendamos a integração do bioágua familiar com outras tecnologias hídricas, como os barreiros, pequenos açudes, cisterna de produção, barragem subterrânea, poços. Tem também o sisteminha da Embrapa, junto com o FAPEMIG. Então tem várias outras tecnologias voltadas para a agricultura familiar que podem serem trabalhadas juntas, se pensando justamente na sustentabilidade familiar. E o agricultor ele poder ter uma vida digna, né, produzindo seus alimentos de acordo com suas necessidades, tanto para a família quanto para seus animais.